Imite a sua fé. Jó. Jeová recompensou a integridade dele. Finalmente eles ficaram em silêncio. O único som que se ouvia era o sopro do vento quente que vinha do deserto da Arábia. Jó não tinha mais o que falar depois de todo aquele debate cansativo. Imagine Jó encarando Elifaz, Bildade e Zofar como se estivesse desafiando aqueles falsos amigos a falar mais alguma coisa. Mas a única coisa que podiam fazer era desviar o olhar de Jó, frustrados com o fato de que os argumentos e as palavras maldosas e cruéis deles não adiantaram de nada. Na verdade, Jó estava mais determinado do que nunca a defender a integridade dele. Para Jó, ser íntegro era a coisa mais importante e talvez a única coisa que havia sobrado. Jó perdeu suas riquezas, seus 10 filhos, o respeito e o apoio dos seus amigos e vizinhos e até mesmo a sua saúde. A pele dele estava escurecida com aquela doença, cheia de feridas e infestada de larvas. Até o hálito dele tinha um cheiro podre. Mesmo nessa situação, Jó ainda encontrava forças. Ele estava determinado a provar que não era aquele pecador que seus falsos amigos tinham dado a entender. Os ataques cruéis deles despertaram em Jó uma grande indignação e as palavras dele calaram aqueles homens. Eles não tinham mais o que falar. Mas a dor que Jó sentia ainda não tinha ido embora. Ele ainda precisava desesperadamente de ajuda. Dava para entender por que Jó não conseguia enxergar a sua situação da maneira certa. Ele precisava de correção e de ajuda. Ele também precisava de consolo de verdade, o que seus 3 amigos não conseguiram fazer. Você já se sentiu tão mal que achou que só conseguiria suportar a situação com a ajuda e consolo de alguém? Você já se decepcionou com alguém que parecia ser seu amigo? Aprender como Jeová ajudou Jó e como esse servo leal reagiu a tudo isso vai dar a esperança e a ajuda que você precisa. Um amigo sábio e amoroso. A história de Jó continua, e descobrimos que outra pessoa estava naquele lugar, um homem mais jovem chamado Eliú. Durante todo o tempo ele estava ali, parado, quieto, ouvindo o que aqueles homens mais velhos tinham para falar. E ele não estava nem um pouco contente com o que ouviu. Eliú estava decepcionado. Ele se sentia incomodado de ver Jó, um homem justo, se deixar levar pela provocação daqueles homens a ponto de tentar provar que ele tinha razão e não Deus. Mas Eliú conseguia sentir a dor de Jó. Ele podia ver que Jó continuava sendo uma pessoa sincera, que estava sofrendo e precisava muito de consolo e de uma correção amorosa. Eliú viu aqueles homens atacando Jó, tentando destruir a sua fé e acabar com a dignidade e a integridade que ele tinha. E o pior é que eles falaram coisas distorcidas que deram a entender que Deus é cruel. Dá para ver por que a paciência de Eliú se esgotou com aqueles 3 homens. Eliú não aguentava mais, ele tinha que falar. Eliú disse: "Sou jovem e vocês são idosos, por isso eu respeitosamente fiquei calado e não me atrevi a dizer-lhes o que sei." Mas ele não podia mais ficar calado e disse: "A idade em si não torna ninguém sábio, nem são apenas os idosos que sabem o que é certo." Então Eliú continuou a falar, e suas palavras provaram que ele tinha razão. Ele não fez igual a Elifaz, Bildade e Zofar. Eliú garantiu a Jó que não ia falar com ele como se fosse superior. Ele também prometeu que não ia piorar a dor que Jó sentia. Eliú tratou Jó com dignidade quando o chamou pelo seu nome e reconheceu que ele tinha sido tratado com falta de respeito. A nota diz: Elifaz, Bildade e Zofar falaram muitas coisas para Jó, o suficiente para preencher uns 9 capítulos da Bíblia. Mas em nenhum desses momentos usaram o nome de Jó ao falar com ele. Fim da nota. Assim, respeitosamente, Eliú disse: "Agora, Jó, por favor, ouça as minhas palavras." Eliú deu um conselho bem direto para Jó. Ele disse:
Eu ouvi você dizer: sou puro, não cometi transgressão, estou limpo, não cometi erro, mas Deus acha motivos para se opor a mim. Então Eliú fez uma pergunta que foi direto na raiz do problema. Será que você está tão convicto de que está certo, a ponto de dizer: sou mais justo do que Deus? Eliú não podia fazer vista grossa e deixar Jó continuar pensando assim. Aquele jovem disse: você não tem razão em dizer isso. Eliú sabia que Jó estava com muita raiva porque tinha perdido tudo e porque as pessoas que deveriam ajudar só causaram mais sofrimento. Mesmo assim, Eliú disse: tome cuidado para que o furor não o leve a agir com rancor. Eliú fala sobre a bondade de Jeová. Acima de tudo, Eliú defendeu a Jeová. Com palavras simples, mas profundas, ele explicou uma verdade muito importante. O verdadeiro Deus jamais faria o que é mal. O Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. O Todo-Poderoso não perverte a justiça. Jó 34, 10 e 12. Ele ajudou Jó a ver como Jeová é misericordioso. Jó só pensou nele mesmo e acabou faltando com respeito quando falou algumas coisas sobre Jeová. E, embora Deus pudesse ter castigado Jó por isso, ele teve misericórdia. Eliú não ficou querendo provar que sabia de tudo e que tinha todas as respostas. Ele foi humilde e disse: a grandeza de Deus está além da nossa compreensão. Eliú foi direto, mas ainda assim bondoso. Ele falou da esperança de que um dia Jeová iria fazer Jó ter saúde de novo. Deus iria falar para seu servo leal: que a sua carne se torne mais fresca do que a de um jovem, que ele volte aos dias do vigor da sua juventude. Eliú também foi bondoso porque, ao invés de só falar, ele queria ouvir Jó. Ele disse: fale, pois eu quero provar que você está certo. Mas Jó não respondeu. Pode ser que ele não tenha sentido necessidade de se defender das palavras tão amorosas de Eliú. Talvez Jó tenha até chorado por ter um amigo que se preocupava tanto com ele. Nós podemos aprender muito desses dois homens fiéis. O exemplo de Eliú nos ensina como podemos dar ajuda e conselho para aqueles que precisam. Um amigo de verdade não deixa de falar para você sobre uma atitude ruim que você está mostrando ou de avisar quando você está fazendo alguma coisa que vai acabar mal. Nós também queremos ser bons amigos e encorajar de modo amoroso quem precisa, mesmo quando essa pessoa falar alguma coisa sem pensar. E o que aprendemos com o exemplo de Jó? Ele nos ensina a ser humildes e a aceitar conselhos. Todos nós precisamos de conselhos ou de correção de vez em quando. Aceitar essa ajuda pode fazer a diferença entre a vida e a morte. De dentro do vendaval. Eliú falou sobre ventos, nuvens, trovões e raios enquanto conversava com Jó. Ao falar sobre Jeová, Eliú disse: escutem atentamente o estrondo da sua voz. Pouco depois, ele também falou de um vendaval. Pelo visto, Jó e Eliú podiam ver que uma tempestade estava se formando, ficando cada vez mais forte e que logo chegaria ali onde estavam. Por fim, a tempestade se transformou num forte vendaval. E algo muito mais impressionante aconteceu. Jeová falou. É emocionante ler esses capítulos em que Jeová fala com Jó. É como se as palavras de Jeová fossem um vendaval que levou embora toda a bobagem que Elifaz, Bildade e Zofar falaram. Jeová só falou com aqueles homens mais tarde. Naquele momento, a atenção dele estava em Jó. Ele corrigiu seu querido servo com amor, como um pai corrige um filho. Jeová entendia a dor de Jó. Ele sentia pena dele, assim como ele sente pena quando vê um de seus filhos sofrer. Mas Jeová também sabia que Jó tinha falado sem conhecimento, o que só piorou a situação dele. Por isso, Jeová fez várias perguntas para corrigir Jó. Ele começou perguntando: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se você acha que tem entendimento. Quando Jeová criou o universo, as estrelas da manhã, ou seja, os anjos, gritavam de alegria por causa das maravilhas da criação.
Mas Jó não sabia de nada disso. Jeová começou então a falar sobre a sua criação. Foi como se Jeová estivesse levando Jó num tour através da criação, falando de coisas como astronomia, biologia, geologia e física. Jeová falou bastante sobre alguns animais que viviam naquela parte do mundo: o leão, o corvo, a cabra montesa, o jumento selvagem, o touro selvagem, o avestruz, o cavalo, o falcão, a águia, o behemote, talvez o hipopótamo, e por último o leviatã, provavelmente o crocodilo. Era como se Jó estivesse ouvindo uma palestra feita pelo Criador do universo. Que privilégio! A nota diz: enquanto fala com Jó, Jeová muda o modo como explica as coisas. Às vezes ele é mais literal e outras vezes mais poético. De qualquer forma, a intenção de Jeová era ajudar Jó a ter mais respeito e admiração pelo seu Criador. Fim da nota. Uma lição de humildade e amor. O que Jeová queria ensinar a Jó? Jó precisava ser mais humilde. Reclamar que estava sendo injustiçado por Deus só piorava a situação de Jó. Ele estava se afastando do seu pai amoroso. Por isso, Jeová questionou onde Jó estava quando ele criou o universo e perguntou se Jó podia alimentar ou controlar as criaturas que ele criou. Se Jó não podia controlar nem as coisas mais simples da criação de Jeová, como ele podia pensar em julgar o Criador? Será que os caminhos e os pensamentos de Jeová não eram muito superiores aos de Jó? Por trás de cada palavra de Jeová, podemos ver o grande amor que ele sentia por Jó. É como se Jeová estivesse falando para ele: meu filho, se eu posso criar e cuidar disso tudo, você realmente acha que eu não posso cuidar de você? Por que eu iria abandonar você, tirar seus filhos e acabar com a sua paz e sua saúde? Não é verdade que apenas eu posso dar de volta tudo que você perdeu e acabar com a sua dor? Diante de tantas perguntas, Jó só respondeu 2 vezes. Ele não discutiu com Jeová, nem tentou se explicar. Jó foi humilde e reconheceu que realmente sabia muito pouco. Ele se arrependeu do que falou sem pensar. É aqui que vemos um dos melhores exemplos da fé de Jó. Mesmo passando por tudo aquilo, ele nunca deixou de ter uma forte fé em Jeová. Ele aceitou a correção de Jeová e mudou seu modo de agir. Pensando nesse exemplo, podemos nos fazer a seguinte pergunta: será que eu sou humilde o suficiente para aceitar uma correção ou um conselho? Todos nós precisamos desse tipo de ajuda. Quando aceitamos conselhos e correção, estamos imitando a fé de Jó. Vocês não falaram a verdade a meu respeito. Jeová sabia que Jó estava sofrendo e por isso fez algo para aliviar a dor dele. Falando com Elifaz, que pelo visto era o mais velho dos 3 falsos amigos de Jó, Jeová disse: minha ira está acesa contra você e contra seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, assim como fez o meu servo Jó. Será que Jeová queria dizer que tudo o que aqueles homens tinham falado estava errado e que todas as palavras de Jó estavam certas? Claro que não. Mas tinha uma grande diferença entre Jó e seus 3 falsos amigos. Jó estava desiludido, sem esperança, sofrendo com tantas perdas e ainda por cima sendo provocado com acusações falsas. Por isso, é compreensível que Jó falasse sem pensar. Mas Elifaz e seus 2 amigos não estavam passando por desafios assim. A nota diz: o apóstolo Paulo mais tarde citou uma frase de Elifaz. Isso mostra que o que Elifaz disse naquela ocasião estava certo. Elifaz falou uma verdade, mas aplicou o que disse de maneira errada para acusar Jó. Fim da nota. Eles atacaram um homem inocente e falaram coisas cruéis porque eram arrogantes e a fé deles era fraca. E pior, eles também fizeram Deus parecer maldoso e cruel. Por isso, Jeová exigiu um pagamento bem alto daqueles homens. Eles tinham que sacrificar 7 novilhos e 7 carneiros. Mais tarde, o novilho foi escolhido na lei mosaica como o sacrifício que o sumo sacerdote teria que oferecer
se o pecado dele trouxesse culpa sobre a nação inteira. Esse era o animal mais caro oferecido nos sacrifícios da lei mosaica. Além disso, Jeová disse que só aceitaria o sacrifício daqueles homens se primeiro Jó orasse por eles. A nota diz: a Bíblia não fala em nenhum lugar que Jó precisou oferecer um sacrifício em nome da sua esposa. Fim da nota. Jeová defendeu Jó e fez justiça. Isso deve ter consolado muito Jó. Jeová confiava que Jó iria perdoar aqueles homens que fizeram tanto mal para ele. E Jó fez exatamente como seu pai queria. A obediência de Jó falou muito mais alto do que suas palavras e foi a maior prova da sua integridade. E essa obediência abriu o caminho para as maiores bênçãos da vida de Jó. Jeová tem grande compaixão. Jeová teve muita compaixão e foi misericordioso com Jó. Ele fez com que Jó voltasse a ter saúde. Imagine como Jó se sentiu quando viu que a sua carne se tornou mais fresca do que a de um jovem, exatamente como ele o havia dito. Finalmente, sua família e seus amigos deram o apoio que ele precisava, consolando Jó e trazendo presentes para ele. Jeová também deu a Jó o dobro de toda a riqueza que ele tinha antes. E o que Jeová fez com a ferida mais profunda de Jó, a morte de seus filhos? Jó e sua esposa puderam encontrar algum alívio dessa dor por ter mais 10 filhos. Além disso, Jeová milagrosamente aumentou o tempo de vida dele. Jó viveu por mais 140 anos e pôde ver 4 gerações de sua família. E então lemos: por fim, Jó morreu, depois de uma vida longa e satisfatória. E no paraíso, Jó e sua esposa vão estar juntos com sua família mais uma vez, inclusive com os 10 filhos que Satanás tirou deles. Por que Jeová deu tantas bênçãos para Jó? A Bíblia dá a resposta. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó. Tiago 5:11. Jó enfrentou mais desafios do que nós possamos imaginar. A palavra perseverança nos ensina que Jó fez mais do que simplesmente passar por esses desafios. Apesar de passar por tudo isso, Jó conseguiu manter sua fé e seu amor por Jeová fortes. Ele não virou uma pessoa amarga e revoltada. Jó continuou sendo perdoador, até mesmo com pessoas que o machucaram de propósito. E ele nunca abriu mão da sua esperança tão valiosa ou da sua integridade. Todos nós precisamos perseverar. Satanás vai tentar nos desanimar, assim como ele fez com Jó. Mas se nós perseverarmos com fé, continuarmos humildes, perdoarmos outros e nos esforçarmos para proteger nossa integridade, vamos receber o cumprimento da nossa linda esperança. Se nós imitarmos a fé de Jó, vamos deixar Satanás furioso e alegrar o coração de nosso Deus, Jeová.